Olá, amados irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sérgio de Oliveira. Eu quero convidar você nesta hora a meditar comigo na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler e meditar está no Salmo de número 133. Nós vamos aqui meditar neste Salmo para alimentação e renovo da nossa alma. Eu quero convidar vocês desde já a se inscrever no nosso canal, a clicar aí no sininho das notificações para que você possa receber as notificações de novos vídeos que nós lançamos aí no canal. Compartilhe esse vídeo, clica aí no sininho para você receber as notificações e curte o nosso canal, divulga o nosso canal, porque divulgando você estará divulgando e multiplicando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ser divulgada, compartilhada, para que ela alcance os 4 cantos da terra e aí Jesus ele possa voltar para nos buscar, para buscar a igreja amada do Senhor. Amém? Vamos lá então, a palavra do Senhor. Aí onde você está, a palavra do Senhor, ela está no Salmo de número 133. Nós vamos usar aqui a nossa maquete da Bíblia gigante para que nós possamos aqui divulgar os livros da Bíblia e aqueles que não têm habilidade com a Bíblia possa ter uma noção do que é a Bíblia. A Bíblia, ela é uma estante, ela é uma biblioteca, né? Então a Bíblia, ela tem vários livros dentro desse livro que nós conhecemos, que dizemos que é um livro, mas na verdade é uma biblioteca. Ela tem vários livros de várias repartições, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então nós vamos aqui meditar no livro de Salmo de número 133, que é este livro aqui, ó, que está na estante bíblica, está na prateleira da repartição dos livros poéticos, que são 5 livros: Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. E nós vamos meditar aqui no Salmo de número 133 para a nossa meditação, para o nosso conhecimento. A palavra do Senhor, ela nos fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra, um texto pequeno, mas um texto de uma profundidade espiritual muito grande, principalmente para os ministérios, aqueles que o Senhor tem chamado para o serviço da casa do Senhor. É uma palavra que é muito rica e que traz um conhecimento muito grande para nós. E assim nós vamos aprender mais um pouco, porque a palavra, cada dia, ela nos ensina algo. O texto aqui, ele nos chama a atenção, particularmente, para o primeiro versículo, que nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Neste primeiro versículo da palavra do Senhor, me chamou a atenção os 3 termos usados aqui, que nos identifica que é figura, como diz a palavra lá no Novo Testamento, que é figura, que são sombras daquilo que é o Novo Testamento. Por exemplo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O termo bom, que é atribuído ao Pai, nós vamos ver isso lá no livro de
Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, né? Aqui, ó, na estante, o primeiro livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, a Torá. O livro de Gênesis, no primeiros versículos ali, no primeiro capítulo, a palavra do Senhor, ela nos fala assim, no capítulo 1, no versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então nós vamos ver que no livro de Gênesis, principalmente ali no período da criação, nós vamos ver por várias vezes a citação: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Cada operação de Deus, ele classificava aquele ato, aquela operação como bom. Nós vamos ver que isso é atribuído a Deus, porque Jesus, no seu ministério, certa vez, quando um jovem, o jovem rico se dirigiu a Jesus, e ele se dirige a Jesus e diz assim: bom mestre, o que irei fazer eu para herdar a vida eterna? Como herdarei a vida eterna? E Jesus, ele olha para aquele jovem e diz assim: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão a Deus. Isso está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17. Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, só um, que é Deus. Então esse termo é atribuído ao Pai, ao Deus Pai. Jesus, ele não assume esse termo para ele, ele diz assim: ó, por que me chamas bom? É só um, que é o Pai. Mas Jesus, ele tem a sua atribuição, e nós vemos neste primeiro versículo aqui a atribuição que é dada ao Senhor Jesus, quando diz bem assim: irmãos. O termo irmão, Jesus vai usar lá nos evangelhos, quando ele diz bem assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Os meus irmãos e a minha mãe estão aqui, ó. São os discípulos, aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a obedecem. Esses são os meus irmãos. Então Jesus, a atribuição irmão é dada a Jesus porque ele nasceu nesta terra, ele fez parte de uma família, ele teve irmãos por parte de Maria, ele faz parte de uma família como nós fazemos parte de uma família. Então Jesus é o único dos três que pode dizer: eu nasci numa família, eu tive irmãos, eu tive mãe. Então esse termo irmão é dado ao Senhor Jesus. Outro termo que é dado aqui nesse primeiro versículo ao Senhor Jesus é suave. Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Então nós vamos ver ali que esse termo é dado ao Senhor Jesus: suave, jugo. E nós vamos ver que o termo vida também, que vivam, que vem de vida, também é atribuído ao Senhor Jesus. Quando Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida ali está sendo atribuída à pessoa do Senhor Jesus. E ao Espírito Santo, o Espírito Santo, a união. Porque quando a igreja ela está unida, como quando o homem, o propósito, a assembleia, ela está unidas em união, o Espírito Santo ele encontra lugar nessa união, neste meio, e ele começa a se mover. Como ele encontrou ali
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, como ele encontrou ali os discípulos reunidos orando, e ele pôde descer e batizar a todos que estavam ali com fogo, batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver outra operação do Espírito Santo, quando o Pai ele diz assim: Moisés, chama para ti 70 anciões, e eu vou tirar do Espírito Santo que está sobre ti, e colocarei sobre eles uma porção, para que eles possam te ajudar no serviço do ministério. Então nós vamos ver ali uma outra ação do Espírito Santo. E aqui, quando a palavra ela passa desse primeiro versículo, ela começa chamando uma atenção. É como o óleo precioso, a união dos irmãos, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali. A palavra diz assim, é como o óleo precioso. O óleo precioso aqui é o próprio Espírito Santo que proporciona essa união, agindo tanto no período do Pai, quanto no período do Filho e quanto no período do próprio Espírito Santo, que é a dispensação que nós estamos vivendo nestes dias. Então, o óleo precioso, esse óleo precioso é a presença do Espírito Santo, é a unção que desce do alto sobre aquele que é escolhido pelo Senhor. Aquele que é escolhido pelo Senhor, a unção desce sobre a vida dele, e essa unção ela unifica e ela preserva o ungido, ela guarda o ungido, ela livra o ungido. Então essa unção é uma unção que unifica e que preserva. E a palavra ela nos chama a atenção quando ela fala assim, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Arão ele é uma referência, mas a Bíblia podia usar outras referências, como Davi, como Sansão, como Samuel, como Daniel, como Isaías, mas a Bíblia ela nos chama a atenção para Arão. Por que Arão? Particularmente Arão, na minha visão, Arão ele cometeu uma grande falha quando ele fez o bezerro de ouro. E Moisés, quando ele desce do monte, que ele olha Arão naquela situação, ele se dirige a Arão: que mal é esse? Que mal é esse que você trouxe sobre este povo, tamanho pecado? E Arão, ele se dirige a Moisés ali e fala: Moisés, você conhece esse povo é obstinado. Então Moisés ali, ele vai e ele trata com o povo. E Arão ele fica isento de um juízo naquela hora. Por que Arão ele fica isento do juízo? Porque sobre Arão está uma unção que preserva. Está uma unção que preserva o ungido em algumas decisões que ele toma. Está uma unção que preserva, que dá autoridade ao ungido em decisões que ele tem que tomar para preservar a obra do Senhor e manter a união da congregação, que não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Arão ele estava ali aos pés do Monte Sinai, no período em que Moisés ele sobe ao Monte Sinai e fica ali durante 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei. Moisés e Josué, eles estão no monte 40 dias, e o povo ali embaixo no pé do monte, ele começa: Moisés subiu, e esse Moisés que não volta mais, façamos para nós um Deus que irá diante de nós. E Arão ali pede: já que vocês querem um Deus, então tira os pendentes, tira o ouro dos vossos filhos, traz. E o povo trouxe, Arão fundiu ali o bezerro de ouro e colocou diante deles, e aqui, ó, aqui está os vossos deuses que vos tirou do Egito. E quando Moisés desce, orientado pelo Senhor: desce, Moisés, que o teu povo tem feito algo lá.
O povo tem se desviado, o povo tem trilhado outro caminho. E Moisés desce. Quando Moisés chega ali, que ele vê aquilo, Moisés ele se ira e lança tábuas da lei nas pedras do chão, e ali ele quebra as tábuas da lei. Moisés ali, com grande furor, ele começa a exercer uma palavra de juízo. Mas por que Moisés faz isso e Arão não faz? Porque a liderança daquele povo, o líder daquele povo era Moisés. Moisés ele tinha uma autoridade tal que o Espírito Santo nos dá. Jesus, no seu ministério, ele nos deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos e a nós hoje nos nossos dias, porque a palavra ela se estende a nós. Ele nos deu autoridade e poder. Autoridade e poder sobre decisões e sobre espíritos imundos. Moisés ali, com aquela autoridade que ele teve, ele desceu e ele exerceu um juízo, mas Arão não podia fazer isso, porque Arão ele estava ali naquele momento substituindo a Moisés. Por muito tempo eu não entendi, mas depois eu vim a entender, porque o próprio Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e me ensinar acerca dessa unção, que a igreja do Senhor, ela é do Senhor, ela não é nossa. Aqueles que vêm, eles não vêm porque nós vamos, mas é porque o Senhor envia. Nós podemos até ir evangelizar, convidar, trazer, mas é o Espírito Santo que traz. É o Espírito Santo que convence o homem. E ele só vem porque é Deus que traz, é o Pai que envia. Jesus, no seu ministério, ele diz bem assim, ó: de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles a qual o Pai tem me dado. Então aqueles que estão na sua igreja, na sua congregação, no lugar onde você reúne, que você está pastoreando, não é seu, é do Senhor. Aqueles que estão na minha igreja, no lugar que eu estou pastoreando, não são meus, são do Senhor. Então nós temos que cuidar, nós não podemos deixar eles dispersos. Ah, quer fazer o bezerro de ouro? Então vai embora. Não. Ah, quer fazer? Vai embora. Não, porque foi o Pai que nos enviou. Nós temos que preservá-lo até o Pai, ali na pessoa de Moisés, descer e exercer o juízo que ele tem que exercer. Nós não, nós temos que cuidar. Arão ele foi preservado porque ele foi sábio. Se nós formos olhar com os olhos humanos, com os olhos que às vezes nós temos de julgar, de condenar, de mandar embora, nós vamos dizer que Arão estava errado, mas a unção que estava sobre Arão preservou Arão, e o povo que estava sobre os cuidados de Arão naquela hora não foi embora. Porque se Arão ele resistisse, não, vocês não vão fazer bezerro, se vocês quiserem ir embora, vocês vão. E quando Moisés descesse, que o povo tivesse ido embora, Arão teria que dar conta daquele povo que estava com ele. Nós teremos que dar conta daqueles que o Senhor nos envia. Nós teremos que dar conta daqueles. Certa vez Jesus contou uma parábola que ele deu um talento a um servo, e aquele servo foi lá, enterrou na areia, e quando ele voltou, que ele foi prestar conta, aquele servo disse, ó: olha, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem rígido, é um Senhor que colhe onde não plantou, é um homem rígido. E a palavra diz que que aquele homem foi acometido de juízo. O juízo veio sobre ele, porque ele entendia que conhecia o Senhor e que ele podia fazer aquilo. Tem coisas que nós não podemos fazer naquilo que Deus tem confiado a nós. É umzinho só, né? Mas nós temos que cuidar, nós temos que trabalhar com ele. Nós não podemos deixar ele de canto, enterrar na terra, não, é umzinho só, mas nós temos que trabalhar com ele, porque essa ovelha é uma ovelha do Senhor e não nossa. Como ministério, nós temos que cuidar daquilo que é do Senhor, mesmo que às vezes achamos que pode ser que está parecendo que é errado aquele pastor, ou olha, melhor
está cuidando das coisas do Senhor e sendo visto de uma forma que às vezes não agrade o homem, mas que seremos preservados pelo Senhor de que tentarmos agradar o homem e desagradar a Deus. Arão ali, ele é citado neste salmo, é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, o que desce a orla dos seus vestidos. Os vestidos aqui fala do corpo, de toda a igreja, de toda aquela multidão que estava ali. Enquanto Arão estava ali recebendo a unção e a direção do Espírito Santo, aquele povo, por mais que eles estivessem andando errado, eles estavam unidos, eles estavam presentes, nenhum se dispensou. Quando Moisés desceu, Moisés exerceu o juízo. É Deus que fará juízo sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Não nós, ministérios, pastores levantados pelo Senhor, exercer juízo sobre a igreja, não. Quem vai exercer juízo sobre a igreja é o Senhor. Arão aqui é como que se ele, lá do livro de Salmos, ele estivesse vendo, nos tempos de Jesus, a parábola do trigo e do joio. Naquela ocasião ali do bezerro de ouro, tinha trigo e tinha joio misturado. Uma tipologia. Jesus lá no Novo Testamento, ele vai contar uma parábola acerca do trigo e do joio. Que um homem semeou o trigo, e à noite ele foi dormir, o inimigo veio e semeou o joio. E os servos ali, quando viram as plantas juntas, perguntaram ao seu senhor: mas Senhor, tu não semeaste o trigo? Como que agora o joio? Foi um inimigo, eu já sei, foi um inimigo que veio e fez isso. Os servos: podemos colher, Senhor, tirar o joio? O Senhor disse: não tira o joio, deixa crescer junto. No tempo da colheita, colhe-se o trigo e depois leva para o celeiro, colhe-se o joio e bota fogo. Então Arão aqui, ele fez isso. Arão, ele não fez separação, vocês querem um bezerro de ouro, vamos embora, pode ir embora, não. Arão, ele manteve o joio ali, Aqueles que queriam um bezerro de ouro, o joio. Arão manteve eles ali, porque era como se estivesse esperando o tempo da colheita. Quando Moisés chegasse, Moisés disse que não se misturaram: quem é do Senhor, vem a mim. E aí fala: tira a sua espada sobre a sua coxa e passa de porta em porta e pode matar os idólatras. Então o juízo ele veio não por intermédio de Arão, mas por Moisés. A igreja do Senhor, ela vai crescendo. No momento certo, o Senhor exerce o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você, pastor, profeta, evangelista, mestre, amigos de ministérios, companheiros de ministérios, nós não podemos exercer esse juízo, porque neste lugar é o lugar da bênção. É o lugar da bênção. O Hermon era aquele monte que estava mais alto, com a neblina, com a neve por cima dele, congelada. Quando o vento passava, que ia tirando aquele refrigério daquela porção gelada, ia levando para os montes mais baixos de Sião, trazendo um refrigério, um lugar que estava causticante, temperatura alta. Agora o orvalho, que é tipo do Espírito Santo, aquele que traz a unção do alto, do Hermon, que está na parte mais alta, e vai trazendo sobre os montes de Sião que estão na parte mais baixa. É o Espírito Santo que traz a unção dos céus e vem sobre nós, ministérios do Senhor, para trazer o refrigério diante dessa situação que às vezes até tenta nos abater.
às vezes até tenta nos fazer desanimar, até tentar nos parar na caminhada, ou ficar desanimados. Mas a unção que vem do alto, ela vem trazendo esse refrigério, passando por Hermon, trazendo refrigério e vindo sobre os montes de Sião para trazer o refrigério sobre o meu ministério, sobre o seu ministério, porque aonde há um ministério ligado ao Senhor, há um refrigério, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A palavra para nós, pastores, e para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o lugar que Deus ordena a bênção. Nós, pastores, montes de Sião, recebemos o refrigério para que através do ministério que Deus tem nos dado, Ele abençoar a sua igreja para sempre. Não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, é para sempre, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para o seu ministério. Que Deus possa te abençoar, frutificar o seu ministério, a tua igreja. Que Deus possa abençoar e frutificar o corpo onde você está, e que o nome dele seja glorificado, renovando, sustentando e restaurando a unção que há sobre a sua vida e sobre a minha vida a cada dia, para que esse corpo ele cresça bem ajustado, às vezes distante, pela localidade, pelas regiões, mas unidos no mesmo espírito. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não importa onde você está agora, o que importa é que o Espírito ele está nos unindo na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo pensamento, na mesma direção, que é rumo à eternidade de Deus, porque aqui, ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus possa te abençoar, a paz do Senhor Jesus. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para que você possa receber as notificações de outras mensagens que vamos liberar no canal, mensagens novas, e que você possa compartilhar e curtir a nossa página aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que a palavra do Senhor ela seja multiplicada e divulgada até os 4 cantos da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.